we lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Meu irmão, o tema que a gente escolheu falar hoje vai ser sobre a ONU. E os membros são Bernas, Otávio, eu, Gustavo e Davi. E a gente separou esse tema em 5 tópicos, que são criação da Organização das Nações Unidas, orçamento da ONU, sistema das Nações Unidas, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional de Justiça, Secretariado e desafios da promoção da paz. Oi, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre a criação da Organização das Nações Unidas, o orçamento da ONU. A Organização das Nações Unidas, ONU, ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional, uma substituição à Liga das Nações. A organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Na altura de sua fundação, a ONU tinha 51 Estados-membros, hoje são 193. A sua sede está localizada em Manhattan, Nova York, e possui extraterritorialidade. Outros escritórios situam-se em Genebra, Nairobi e Viena. A organização é financiada com contribuições avaliadas e voluntariadas dos seus países membros. Os seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. Agora eu irei falar da AGNU, que é mais conhecido como Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um dos 6 principais órgãos da ONU e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. Seus poderes são para supervisionar o orçamento da ONU, nomear os membros não permanentes do Conselho de Segurança, receber relatórios de outras instituições da ONU e fazer recomendações sobre a forma de resoluções e também mantém vários órgãos subsidiários. A Assembleia Geral se reúne sob o comando de seu presidente ou secretário-geral em sessões anuais regulares, de setembro a dezembro, e depois de janeiro até que todas as questões sejam abordadas. Ela também pode se reunir para sessões especiais de emergência. Sua composição, funções, poderes, votos e procedimentos são estabelecidos no capítulo 4 da Carta das Nações Unidas. Entre as principais funções da Assembleia Geral da ONU estão discutir e fazer recomendações sobre todos os assuntos em pauta na organização, debater questões ligadas a conflitos militares, com exceção daqueles que estão em pauta no Conselho de Segurança, propor meios para melhorar as condições de vida das crianças, dos jovens e das mulheres, analisar temas ligados ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente e aos direitos humanos, aprovar o orçamento da organização, decidir as contribuições dadas por cada um dos Estados-membros e como essas devem ser gastas, indicar os países que deverão ocupar as cadeiras temporárias do Conselho de Segurança e, por último, eleger o novo secretário-geral da organização no Salão da Assembleia Geral da ONU, em sua rede em Nova York. Bom, eu vou falar sobre o Conselho de Segurança da ONU, certo? Sua principal função é a manutenção da paz e da segurança internacional. Eles são responsáveis por determinar se existem ameaças à paz mundial ou atos diversos de agressão, tendo também a incumbência de reunir as partes envolvidas em conflitos para efetivar um processo de resolução pacífica do embate. Podem também impor sanções ou mesmo autorizar o uso de força armada para restaurar a paz e a segurança internacional. O Conselho é formado por 15 países, dos quais 5 são membros permanentes com direito a veto, e os outros 10 são membros não permanentes. Os permanentes são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Os membros transitórios são eleitos de 2 em 2 anos. Alguns países ficaram insatisfeitos por não fazer parte do Conselho de forma permanente. Então, em 2004, foi criada uma aliança chamada G4, entre os países que requerem uma vaga fixa, que é composto por Alemanha, Japão, Índia e Brasil.
Eles argumentam que os 5 membros fixos não representam mais a atual ordem geopolítica mundial. But the kid is not my son. Woo! She says I am the one. But the kid is not my son. No, no. Bom, eu vou falar sobre o Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. Primeiramente, o Conselho Econômico e Social é um órgão da ONU que se responsabiliza por organizações sobre o desenvolvimento de projetos sociais e econômicos, tais esses como comércio internacional, industrializações, recursos naturais e direitos humanos. O atual presidente é Munir Akram, do Paquistão, eleito em 23 de julho de 2020. E essa instituição foi fundada em 1945, contendo 54 membros e um dos 6 órgãos da ONU. Já a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, com a principal finalidade em resolver conflitos entre Estados e também transmite opiniões de relações jurídicas para os órgãos da ONU. Ela é constituída por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Foi estabelecido em 1945 pela Carta das Nações Unidas. O tribunal começou a operar em 1946 como sucessor do Tribunal Permanente de Justiça Internacional. A Corte Internacional de Justiça tem sede em Haia, nos Países Baixos, e a instituição sede é o Palácio da Paz. Vou falar aqui sobre o secretariado e a dificuldade de promoção da paz. O secretariado presta serviços a outros órgãos das Nações Unidas e administra programas e políticas elaborados pela instituição. Ele é administrado pelo secretário-geral e que é nomeado pela Assembleia Geral seguindo recomendações do Conselho de Segurança. Agora eu irei falar sobre os principais desafios para a promoção da paz. Entre os mecanismos que a ONU dispõe para alcançar tal objetivo estão as operações de manutenção da paz, também chamadas de missões de paz. Vale a pena destacar que a determinação de realização de uma missão de paz é responsabilidade do Conselho de Segurança. Tais operações consistem no envio de tropas e forças policiais para regiões de conflito com o propósito de intermediar as disputas e viabilizar processos políticos. Moderador de moleque nesse grupo agora! Check it out. I like this. Now, to all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes who rock grooves and make moves with all the mommy. The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting, but I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with.